queria agradecer fortemente ao convite. Para mim é uma honra estar nesse lugar, em companhia de colegas tão importantes e tão queridos. Eu sou diretora de gestão de projetos da Implaza, sou técnica de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA, sou funcionária pública federal desde o início dos anos 80, atuei fortemente em políticas públicas e pesquisa na área urbana a nível nacional. E estou aqui em São Paulo, na Implaza, há cerca de 1 ano e meio, né? E, enfim, fomos convidados aqui a participar desse evento. Quero dizer também que, no contexto da minha apresentação, eu busquei dar a minha contribuição, tá certo, do ponto de vista das políticas públicas, especialmente nos desafios que nós temos que enfrentar no dia a dia das nossas prefeituras municipais, nos governos estaduais e na área federal, para, digamos assim, dar conta das grandes questões da nossa política urbana brasileira, né? Isso digo porque nós acompanhamos a evolução da urbanização brasileira, basicamente desde os anos 60, e nós acreditamos que há muito o que fazer. E, nesse sentido, a minha apresentação vai ser focada fortemente nesses aspectos daquilo que é necessário e que precisamos fazer para dar um salto qualitativo, digamos assim, na nossa urbanidade, né? Nesse sentido, primeiro eu vou trazer fortemente assim, algumas informações sobre a área, em termos das condições urbanas, né, do vórtice. Depois, trabalhar questões institucionais da regulação e as políticas públicas. Nós temos, no caso brasileiro, um sistema muito complexo, que vocês sabem, federativo, bastante complexo, com várias competências que geram conflitos, que dificultam, muitas vezes, na execução das políticas e dos programas urbanos. Esse é um grande desafio, que eu não sei quando isso poderá ser, digamos assim, superado, mas é um dado hoje, tá certo, que está na pauta do Congresso Nacional e na pauta daqueles que têm que enfrentar programas e projetos urbanos. São imensas as dificuldades, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também no projeto constituinte, durante 2 anos, da Constituição de 88, e nós observamos que grande parte das regulamentações ainda não foram feitas, especialmente aquela que trata da cooperação entre União, Estados e municípios para programas urbanos integrados. Então, nós estamos ainda esperando, já faz 20 anos, a Constituição Federal de 88. Eu tive a oportunidade de publicar um livro no IPEA sobre as políticas urbanas e o que nós conseguimos observar na evolução, tá certo, do enfrentamento desses conflitos, e acredito que isso faz parte, digamos assim, do dia a dia dos nossos gestores. E, por fim, tratar um pouco, do meu ponto de vista, daquilo que é necessário ser feito, e acredito não apenas na esfera federal, mas na esfera estadual e municipal, para que a gente alcance, tá certo, maior efetividade da política urbana. Os dados são impressionantes, eu digo isso porque, por conta da minha própria atuação profissional, é inacreditável como nós conseguimos, no caso brasileiro, evoluímos fortemente na melhoria da renda das famílias, né? Nós temos dados aqui que eu vou mostrar para vocês rapidamente, a título de contribuição aqui para a equipe que organiza esse evento. Mas, do ponto de vista das condições urbanas, nós, infelizmente, não conseguimos evoluir igualmente, né? Ao contrário, nós digamos assim, estamos numa situação de aumento da precariedade habitacional e urbana. Os projetos existem, os gestores, no dia a dia, tratam de inúmeras dificuldades para poder implantá-los. As dificuldades são de toda ordem. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco a minha contribuição. E, como recomendação, gostaria até de registrar a conclusão agora, para não esquecê-la no final, apesar do tempo que nós temos aqui, mas nós precisamos, digamos assim, de um grande pacto federativo e republicano no nosso país. Há dados impressionantes, como eu falei para vocês. Por exemplo, cerca de 74% dos projetos que estão na esfera federal hoje,
não saem do papel. Projetos que tiveram investimentos das prefeituras, investimento dos estados, eu estou falando de políticas urbanas, habitacionais, saneamento, etc., em função de questões de regulação, de problemas burocráticos, de problemas de procedimento, de entendimento de legislações, de conflitos de legislação ambiental com legislação urbanística, de falta de regularização fundiária, que é um grande nó que nós temos que enfrentar no nosso país. É inacreditável, nós temos favelas que estão em processo de 40 anos, 30 anos, e não se consegue absolutamente a regularização. Esse é o caso dessa região aí, que eu vou mostrar para vocês. É inacreditável também observar que melhorias que foram feitas, áreas que foram urbanizadas, as famílias não tiveram o direito ainda, tá certo, de ter a sua situação, digamos, de moradia regularizada. Eu digo porque há implicações sérias na vida dessas pessoas, não é, e da própria comunidade. Todos têm direito, e porque eles não têm direito, enfim, há todo um processo também de natureza jurídica. Nós temos no Brasil hoje grandes conflitos, como vocês sabem, na judicialização, tá certo, das políticas públicas hoje. Os conflitos, eles, eu acredito que, no contexto institucional que nós estamos vivendo hoje, eu não vejo uma solução a curto prazo. Acredito que só uma concertação, digamos assim, envolvendo as três esferas, inclusive, acredito até o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, para tentar superar essas questões, digamos assim, que perpetuam, em alguns casos, a pobreza, né? E, rapidamente, eu vou passar umas imagens para vocês. Eu busquei alguns exemplos de São Paulo. Como eu falei para vocês, eu estou cedida do IPEA ao governo do Estado, na Implaza, e estou coordenando hoje, na Implaza, 2 projetos, um que trata do Plano Metropolitano de Habitação e um outro que trata de sistemas integrados de informação metropolitanos. Alguns dados a nível nacional, eu acho que é importante também mostrar, são contribuições que eu vou deixar aqui para a equipe, para os organizadores, observando que nós vivemos um fenômeno recente da chamada, denominada classe C, né? O Brasil conseguiu incluir várias pessoas, nós tivemos condições de várias pessoas saírem de situações de pobreza extrema, inclusive da linha de pobreza, e esse foi o grande fenômeno, digamos assim, da década, né? O grande fenômeno da década foi nós conseguimos ganhos de natureza de bem-estar de alguma dessas famílias, mas as condições urbanas não acompanhou esse ganho, como eu falei anteriormente, tá certo? Nós temos, por exemplo, no que respeita à questão, a renda das favelas aumentou de 37% para 65%, a renda da população. Hoje você encontra pessoas da classe C vivendo nas favelas brasileiras, né, muitas pessoas, e, no caso dos assentamentos precários, nós tivemos a duplicação desses assentamentos precários no Brasil na última década, né? Quer dizer, é uma questão que deve ser enfrentada, acredito que todos os esforços estão sendo feitos para isso, mas é muito difícil você superar essa realidade, ok? No caso da área do vórtice, tá certo? Eu identifiquei alguns indicadores, e nós temos grande parte das pessoas vivendo justamente com rendimentos que estariam inseridos no contexto da classe C, que é de R$ 1.300, R$ 500 até R$ 4.000, a partir de estudos recentes da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que reviu todos esses conceitos e informações, né? E também, no que respeita à questão aí do saneamento, nós tivemos uma melhoria significativa que não se refletiu nas condições de drenagem, mas de abastecimento de água, tá certo? E de esgotamento sanitário, não o tratamento. Nós tivemos, digamos assim, evoluiu fortemente nos contextos das infraestruturas urbanas. Só que, assentamentos precários, nós temos uma população do tamanho de uma cidade média. São quase 300 mil pessoas nessa área do vórtice que vivem em condições de precariedade habitacional. É uma cidade de porte médio, tá certo? Numa região, digamos assim, em grandes transformações, né? E que grande parte, quer dizer, algumas delas, especialmente as áreas dos núcleos, que são favelas urbanizadas, nenhuma delas conseguiu ter a sua regularização fundiária, até hoje. Até hoje. Então, vocês vão ver, quer dizer, há esforços importantes, você vê espaços qualificados, mas as pessoas não conseguiram, inclusive a prefeitura, na verdade, né, que se envolve fortemente nessa, não conseguiu ainda, tá certo, fazer com que essas pessoas tivessem esse benefício. Ou seja, nós temos 117 mil pessoas em favelas,
né? Loteamentos clandestinos, incluindo os irregulares, cerca de 116 mil pessoas. Quer dizer, você no contexto das políticas públicas, né, acredito que haja hoje, inclusive no âmbito da própria Prefeitura Municipal e no contexto da Secretaria de Habitação do Estado também, projetos envolvendo essas pessoas, só que nós temos que, digamos assim, no contexto institucional em que operam essas políticas, muitas dificuldades para mudar essa realidade. A população aqui, uma série histórica, tá certo, nós conseguimos identificar aqui de todos os distritos que fazem parte da região, nós temos Itaquera como a mais dinâmica, do ponto de vista a mais populosa, né, que é uma questão bastante interessante, e o uso do solo da região. É uma região predominantemente, quer dizer, você vê, tem um mix de usos, mas fortemente habitacional, né, unifamiliar. E uma coisa interessante, a maioria das pessoas, quer dizer, registra que está em condições de domicílio próprio, né? E que é proprietária da unidade de habitação. Em geral, as pesquisas apontam isso, nós sabemos, especialmente em áreas de loteamentos clandestinos, mas, muitas vezes, elas não têm como, digamos assim, comprovar que, de fato, aquele território, enfim, aquele lote pertence a ela. Enfim, de todo modo, nós temos aqui um mapa do uso do solo com essa predominância, tá certo? Cerca de 70% aí de residências. Um pouco o mix de uso, tentando identificar. Esses mapas foram produzidos no âmbito da Implaza. São mapas assim, com bastante qualidade, e vocês podem observar exatamente, eu tentei buscar aí o uso do solo e o zoneamento com a identificação de áreas de zona especial de interesse social. Eu gostaria apenas de voltar aqui para identificar para vocês as áreas de favelas, dos loteamentos clandestinos irregulares e os núcleos já urbanizados que não conseguiram ainda a regularização fundiária. Nós temos aqui uma concentração imensa de loteamentos, né? Justamente, acredito que grande parte deles surgiram, tá certo, nas décadas de 70, 80, visando justamente, quer dizer, as pessoas buscaram essas alternativas de moradia, né? E, de fato, acredito, no contexto do trabalho, Nelson, quer dizer, um dado importante para enfrentamento das melhorias das condições dessa área, ok? Enfim, algumas intervenções realizadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo nos últimos anos na região mostra, não é, de fato, algumas áreas já qualificadas, algumas intervenções, implantações, digamos assim, de fato, mas acreditamos que a demanda é enorme, tá certo, por projetos que sejam, de fato, efetivados. Um problema sério, o tema da drenagem, das inundações na região, tá certo, especialmente na área da várzea do Tietê. E, do que respeita à questão relacionada a esgoto e a abastecimento de água, é uma região muito bem servida, à exceção de algumas áreas onde estão situados loteamentos clandestinos, tá certo, que não há condição da Sabesp atender em alguns casos, né? Essa foi a explicação que deram para a gente hoje. E aqui, no caso da água, também quase a universalização completa da água, quase 100% de atendimento. Tá? Enfim, então, agora eu vou tentar destacar rapidamente a importância que tem os instrumentos de planejamento e gestão na efetividade, na melhoria das condições urbanas, né? No Brasil, nós temos uma série de instrumentos, estou falando aqui com a plateia, na sua maioria, acredito, de arquitetos, colegas, né? Em que, muitas vezes, esses instrumentos não conseguem refletir a capacidade de pagamento das pessoas, né? Nós tivemos legislações importantes no Brasil na década de 70, especialmente a Lei Federal 6766, que trata do parcelamento do solo urbano, onde ela buscava justamente atender, naquela época, as cidades cresciam fortemente, atender aquelas famílias que precisam, naturalmente, de áreas nas cidades. Ocorre que, devido a alguns procedimentos, devido a índices, tá certo? Indicadores de tamanhos de lotes e de infraestrutura, nós não conseguimos atender a toda essa demanda. E houve justamente um grande aumento no Brasil dos loteamentos clandestinos nos anos 80 e 90, digamos assim, nas grandes cidades, né? Nós tivemos um aumento enorme dos loteamentos clandestinos, as pessoas foram às cidades, buscaram áreas para se instalar. E, nesse contexto, acredito que nós necessitamos fortemente de um ajuste na nossa legislação urbanística. Nossos planos diretores ainda não conseguiram dialogar com a dinâmica das cidades.
E creio que é um esforço um pouco coletivo esse processo, tá certo? Digo como, digamos assim, como uma pessoa que trabalha há muitos anos enfrentando esses desafios do dia a dia das cidades. Acompanhei vários projetos de lei de política urbana no Congresso Nacional, fiz alguns, discuti muitos projetos de lei na Câmara, acompanhei o Estatuto da Cidade, também trabalhei no Estatuto da Cidade, mas eu acredito que nós precisamos ainda mais. Nós temos que fazer uma avaliação muito responsável do entendimento que nós temos das nossas normas e das nossas leis urbanísticas. Precisamos, igualmente, harmonizar os interesses urbanísticos com os interesses ambientais. Acredito que, do ponto de vista da legislação ambiental, nós temos que enfrentar, no processo de licenciamento, procedimentos que demoram 15, 20 anos, tá certo? Há questões de natureza, digamos assim, ainda que necessitam de revisão. Nós fizemos recentemente, no IPEA, eu coordenei uma pesquisa sobre a legislação ambiental brasileira, especialmente no que respeita ao interesse urbanístico da legislação ambiental, e nós indicamos, tá certo, fizemos uma avaliação em 10 estados brasileiros, e nós indicamos a necessidade de revisão dessa legislação. E, com relação a esses aspectos, nós temos, como eu falei, já registrei no início da minha palestra, uma baixíssima efetividade das políticas públicas urbanas, né? O tema da judicialização hoje ele é recorrente nas nossas prefeituras e, de fato, ainda acredito que nós necessitamos de inserir questões de natureza econômica no entendimento, tá certo, do desenvolvimento das nossas cidades, especialmente a questão do emprego, né? Eu acredito que há questões ausentes do debate urbano brasileiro e a questão do emprego, eu acredito que ele faz parte, digamos assim, dessa agenda, né? E, finalmente, estabelecer uma governança inclusiva. E, como eu falei também, essa governança inclusiva ela tem que ser reconhecida pelas esferas de governo e tem que haver um ajuste, digamos assim, no que respeita aos aspectos da nossa legislação, como eu falei também já anteriormente, focando os aspectos da informalidade urbana em primeiro lugar. No que respeita ao tema das intervenções, a focalização das políticas públicas é um princípio que também deve ser obedecido, né? E os planos de manejo nas áreas de conservação. Nós não conseguimos avançar também, no caso brasileiro, tá certo? Na elaboração dos planos de manejo. Grande parte das nossas APAs não tem plano de manejo estabelecido, né? E nós temos grande parte das nossas favelas e dos loteamentos clandestinos, especialmente nessas áreas. Outro aspecto também que tem que ser destacado é o tema da regularização fundiária, né? E, enfim, para finalizar já a minha fala, destacar que um pacto republicano e federativo é necessário. Conhecendo a evolução da urbanização brasileira, a partir de estudos que nós elaboramos nos últimos 30 anos, eu não vejo, a curto prazo, entendeu, uma mudança dessa situação. Se não ocorrer uma profunda revisão, tá certo? Um reconhecimento de todos aqueles que lutam pela questão urbana brasileira, tá certo? Os nossos profissionais, em que vêm gestores urbanos, inclusive políticos, no sentido de mudar essa realidade. Os esforços são muito grandes, há recursos, há vontade política, mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer. Eu queria registrar aqui, ao final, um artigo que o Jaime Lerner escreveu na Folha no dia do aniversário de São Paulo, esse ano, e que eu acho que vale a pena registrar aqui rapidamente, que ele fala, é preciso fazer. E ele registra todas as dificuldades que os gestores urbanos têm vivido para fazer coisas no Brasil. Cita todos os conflitos que ocorrem, tá certo, em termos das nossas legislações, e cita também a necessidade de que nós tenhamos coragem para continuar. Muito obrigada, era isso.